Máquina de costura, doméstica, mecânica, industrial, antiga, nova. Nina, com pontos, sem pontos decorativos, que máquina eu devo apostar? Pois é, tá aí uma das perguntas que todo mundo se questiona em algum momento da vida. E eu tô aqui pra gente resolver esta dúvida. Vamos conversar sobre máquinas de costura? Seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou Nina Ferreira do Ateliê Chita Chique. Estou aqui para falar um pouquinho e tirar as dúvidas, dar dicas sobre máquinas de costura. A gente sempre ouve, né, nós professoras, Nina, eu quero aprender a costurar, que máquina eu devo comprar? Ou mesmo assim, ó, Nina, eu já tenho uma máquina, mas eu queria melhorar aí, o que eu devo usar, o que eu devo pensar para eu comprar uma máquina de costura nova? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Eu já aproveito para te convidar a seguir o meu canal, se você for nova por aqui, e também deixar seu like, seu comentário, porque é muito importante para mim. Vamos lá? Tá aqui, ó. Quem nunca viu uma dessa daqui, que atire a primeira pedra. Que máquina é essa? Essa daquelas bonitinhas de antigamente que a gente via na casa da vovó. Essa ainda tem motor, mas antigamente elas eram de pedal, né? Adaptou aqui, colocou um motor e tudo certo, ela tá funcionando. Eu tenho uma máquina aqui no ateliê, olha aí, ó, ela é de ainda manivela. Você usa a manivela para poder fazer com que ela costure. Foi restaurada e tá bonitinha a ponto de costurar, sim! Agora fale uma coisa para mim. Que máquina você tem? É uma industrial? É uma doméstica? Seria ela mecânica ou automática? Ou seria ela só decorativa? Vamos conversar sobre isso? Existem dois tipos de máquina, né? É o que a gente chama de industrial e as máquinas domésticas. Então, o que você precisa saber para ter uma máquina de costura? Se você é iniciante ou se você já tem uma máquina de costura e quer aí aumentar a qualidade da sua máquina. Bom, vamos entender. Quando eu compro uma máquina de costura, eu primeiro preciso saber para que eu vou usá-la. Será que é para fazer coisas mais tradicionais, básicas, como uma roupa, que são 2 camadas ali de tecido, ou mesmo fazer barras de toalha, de guardanapos, costuras que exigem menos da máquina, porque são menos camadas, tecidos mais, digamos, finos, não são tecidos tão grossos, né? Então, tudo isso vai fazer diferença na sua costura. Então, antes de você comprar uma máquina de costura, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que é que eu quero costurar? Entende? Aí sim você vai partir para isso de escolher uma máquina. Nós temos o que chamamos de doméstica, que são as máquinas que a gente vem aí de forma hoje portátil, né? A gente consegue carregá-las, inclusive levá-las em determinadas, né, passeios, viagens pequenas que a gente faz para poder ter aí a companhia da máquina, né? Quando a gente tá ali ociosa para costurar umas pecinhas. E o que é uma máquina doméstica mecânica? São essas máquinas que a gente gira os botõezinhos para poder selecionar aquilo que a gente quer. Um ponto maior, um ponto menor. Geralmente as máquinas têm esta opção, né? De aumentar o tamanho do ponto, o retrocesso, para a gente fazer uma casinha de botão. Os requisitos tradicionais de uma máquina. Elas ainda podem te oferecer pontos decorativos. E quanto mais pontos, mais cara é a máquina. Mas a minha pergunta para você é: você precisa de tantos pontos decorativos? Será que realmente você vai ter necessidade de todos esses pontos? Bom, é uma questão a se pensar, porque se você for para a minha área, que é a área da costura criativa do patchwork, e automaticamente você vai aprender a fazer quilting, os desenhos você vai fazer livremente e no tamanho que você quiser, só com a ajuda de um calcador específico e com o curso, né, aprendendo a fazer esse quilting. Então, essa é a máquina mecânica. A gente tem aqui o girar, né? Para poder... Alguns têm umas manivelinhas para você poder selecionar o que você quer que a máquina faça, tá? Aqui eu tenho uma máquina que também é doméstica. Ela é automática.
Eu ligo e ela tem aqui um painel que através dessa parte, né, de LED, eu consigo selecionar o meu ponto, o ponto decorativo, aumentar ou diminuir o tamanho do ponto, selecionar aonde a agulha vai ficar, se é no centro, se é na lateral. Ela me dá mais recursos, essa máquina que ela é doméstica, mas ela é automática, né? A gente consegue fazer a seleção daquilo que a gente vai usar. Aí eu também consigo aqui, ó, selecionar a velocidade da máquina. Por isso que eu dou aula para crianças. Eu coloco na velocidade menor e automaticamente essa máquina consegue ir mais devagar, né? Mais rápida, e então você vai ali para velocidade de coelhinho, de tartaruga você muda para o coelho. Uma das coisas que é bem útil numa máquina de costura é essa gaveta que sai para a gente costurar coisas que são assim um pouco mais estreitas, né? Cilíndricas principalmente e mais estreitas. Então isso aqui é um item muito importante numa máquina. E aqui você consegue costurar sim camadas de tecido, porque são máquinas que a gente chama de reforçadas. Elas são robustas, né? Então, elas conseguem sim costurar camadas de tecido. Então, se a sua ideia é fechar uma bolsa, você precisa de uma máquina que tenha uma estrutura que consiga fechar as camadas da bolsa. Ela não vai ficar trepidando e balançando se você costurar um pouquinho mais rápido com ela. Tá? Agora tem gente que já passa desta fase do mecânica ou doméstica mecânica ou automática e vai para aquilo que a gente chama de industrial, ou seja, das domésticas passa para industrial. Quando é o momento de passar para industrial? Aqui eu tenho uma máquina industrial. Ela só faz linha reta. A função dela é costurar linhas retas. Ela tem aí a possibilidade de você trocar alguns calcadores e ter aí um encaixe de zíper, fazer até uma prega, fazer aí um quilting. Dá para sim para fazer adaptações. O que acontece? Por que a gente precisa mudar em que momento eu devo mudar para uma máquina industrial? Primeiro, porque você precisa que seja mais rápida as suas costuras. A gente tem até um determinado limite de agilidade na máquina doméstica. Na máquina industrial, você consegue ir mais rápido. Tanto que a regra é que a doméstica você não pode acelerar muito, porque você pode, inclusive, danificar a qualidade dos pontos. Tá? Ela tem toda aquela parte automática ali para selecionar os pontos, né? Não pode correr tanto, porque você pode desregular esses pontos. Já na máquina industrial, a gente não tem ponto nenhum. A ideia é que ela faça só reta e vai render as suas costuras, porque a velocidade dela é muito maior. E se você quer fazer costuras em camadas com materiais sintéticos ou mesmo materiais mais grossos, mais densos, como o jeans, o suede, fechando várias camadas, por exemplo, numa mochila, aqui você não vai nem fazer esforço, porque ela puxa de um tal jeito, né? Algumas hoje tem até o tal do transporte duplo, para que você consiga realmente fazer com que a sua costura seja mais tranquila, sem tanto esforço. Às vezes, na máquina doméstica, você tentar fechar uma bolsa, vai fazer com que você quebre agulhas, vai fazer com que você esforce demais a máquina, que pode até tirar ela ali do eixo dela e ter que ir para manutenção. Então, a partir do momento que você quer que a sua costura seja mais rápida, ou você quer fechar camadas maiores, né, com mais quantidades de tecido, você já está na hora de pensar numa máquina industrial. Seja ela uma mais simples, como essa minha, ou outra que você tenha, que a gente tem aí no mercado, né, que faz até corte de linha, retrocesso sozinha, até conversa com você. Aí a escolha vai de acordo com o seu bolso. Vou mostrar para vocês, quando eu escolhi mudar a minha doméstica, que eu tinha outra e mudei para uma um pouco melhor, um pouco não, vamos dizer bastante melhor, o que é que eu priorizei, vou mostrar para vocês. Quando eu mudei, eu tava fazendo quilt. Então, pra mim, o que era prioridade era isso aqui, ó. Que alguns conhecem como pescoço, outros chamam de braço. É essa distância que eu tinha aqui, ó. E o que eu conseguiria colocar, por exemplo, uma colcha enrolada para eu fazer o quilt só trocando aqui meu calcador. Então, eu estava numa máquina doméstica que já tinha algumas facilidades aqui, como corte de linha, retrocesso com pontinhos no mesmo lugar, retrocesso simples. Dá para costurar com o dedo, sabe? Tirando aqui, né, a nossa
o fio que vai pro pezinho pro pé de máquina, automaticamente eu costuro aqui só clicando e desclicando. Facilita muito, por exemplo, para quem tem dificuldade com os pés ou tem algum tipo de deficiência ali. Essa máquina, ela veio com mais de 200 pontos, tá vendo? Ó, 245 pontos, tá? Eu nem sei se essa marca ainda tá vendendo, porque ela é uma marca que era importada da Suíça, ó, Swiss Design, e parece que pararam de importar. Inclusive, eu acho ela excelente, é uma das marcas que eu tenho aqui no ateliê e que eu super aprovo. Enfim, o que eu queria dizer, tem mais de 200 pontos, mas eu confesso pra vocês que eu não uso todos esses pontos. Eles são aqui decorativos e ficam decorando mesmo a máquina. Eu acho que eu nunca fiz a junção de letras aqui pra escrever os nomes. Por quê? Porque eu faço quilting e automaticamente eu não preciso de uma máquina que tenha todas essas funções para eu poder escolher, entendeu? Que tenha todos esses pontinhos e tal, tá vendo, ó? Eu não tenho necessidade de tudo isso. Então, na hora de escolher, você só precisa pensar o seguinte: eu tenho necessidade de todo esse espaçamento? Eu tenho necessidade de todos esses pontinhos? O que é que eu quero costurar? Será que o que eu vou costurar não é suficiente? Então tá bom, vamos olhar. Aqui tem um espaçamento, vou mostrar outra pra vocês. Aqui eu tenho um espaçamento menor no pescoço, tá vendo? Mas é uma máquina que me atendeu super. Essa aqui é uma queridinha, ela quase não faz nada, tem pouquíssimos pontos, mas a costura reta dela é ótima e ela fecha camadas. E aqui eu tenho essa industrial, que é uma das mais básicas, e ainda tenho costura livre. E tenho essa aqui também, que é cheia de graça, ela tem corte de linha. Função de corte de linha, desligado. Função Tá vendo? de corte de Ela linha, tem parada ligado. de agulha, ela tem retrocesso automático, que faz... Tem várias coisas. Uma hora eu vou gravar uma aula só sobre essa máquina. Então, diante de tantas opções que o mercado oferece, eu acho que o que você precisa ter certeza é o que é que você precisa, o que é que você vai costurar, o que é que você tem vontade de fazer, para você não fazer um investimento e depois se sentir assim, puxa, errei, nossa, não fiz a escolha certa. Por isso que eu falo, quem tá começando, é melhor você querer começar a costurar antes de sair comprando equipamentos, principalmente a máquina de costura, porque depois que você começa uma aula e aprende, vê o que é que você quer fazer, se você gosta de fazer aquilo, você vai ter certeza de que máquina você vai querer comprar, tá? Uma das coisas que para mim é prioridade numa máquina é o ponto caseado, que é o ponto que faz ali aquele encaixezinho bonitinho para poder finalizar nosso pet aplique, certo? Então, cuidado na hora de comprar para você não comprar gato por lebre e algo que só fique aí, ó, de enfeite, tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje para você ter noção do que é doméstica, mecânica, automática e industrial. Em que momento você vai ter que partir para um industrial? Certo? Dúvidas? Deixem aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder todo mundo, certo? Um beijo e não esqueçam de clicar aqui no sininho para seguir o meu canal e receber todos os vídeos dessa sequência de 21 dias, 21 dicas. Espero vocês!